Glória a Deus, queridos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por esse dia que nós podemos hoje testemunhar a festa no céu. Nós viemos de um encontro com Deus agora nesse final de semana, foi como sempre para mim. Quem esteve lá, diga glória a Deus, aleluia. Nós nos alegramos, irmãos, porque nós somos aquele povo que temos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, e o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de podermos compartilhar do evangelho da graça, o evangelho da salvação. E nós estivemos lá na sexta noite, estivemos lá no sábado e hoje também, e passamos por cada uma daquelas ministrações, vendo a vida de Deus fluindo de nós e alcançando aquelas outras pessoas que estavam ali, jovens que estavam aí fora, perdidos, e acharam um caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Nós um dia tivemos um encontro com Deus, um dia nós passamos por uma porta e Jesus diz: eu sou a porta. Mas depois nós estamos percorrendo esse caminho, quando nós temos o privilégio e a oportunidade de estar no encontro com Deus, separado, 2 dias e meio separados, apenas ministrando a palavra de Deus, orando, buscando presença, glória de Deus. Nós estamos percorrendo esse caminho, fazendo o que Jesus fez quando Ele esteve aqui, fazendo o que os apóstolos fizeram quando esteve aqui. Nós nos alegramos, porque também sabemos que há júbilo diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Então eu queria que você desse uma gloriosa salva de palmas aí, ao nosso Deus, que tem nos abençoado, que tem nos concedido graça. E nós estamos ministrando a respeito da volta de Jesus. Já há vários domingos nós temos falado a respeito do que Jesus fala ali, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 e 25 é uma parte da escatologia bíblica, que são eventos que já aconteceram, estão acontecendo e vai acontecer até a volta de Jesus. Nós vemos Jesus falando ali no capítulo 24, respondendo uma pergunta dos discípulos: quando seria a consumação do século? Quais seriam os sinais da volta dele? O que eles deveriam esperar? Jesus responde ali todos os eventos que aconteceriam antes da sua volta. Ele fala lá que haverá guerras, rumores de guerras, pandemias, tudo isso que nós estamos vendo aí, nesses 2000 anos, estava profetizado que aconteceria, mas no fim dos tempos as coisas seriam muito piores, como nós estamos vendo. Nunca houve uma pandemia como essa, que paralisou o mundo todo, mas Jesus fala também, que o tempo todo nós devemos estar vigilantes, apercebidos, cuidando, porque a volta dele, ele virá em secreto. Ele diz lá em Apocalipse 3:3, por exemplo: virei como ladrão e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus fala também que ninguém sabe o dia nem a hora que ele vai voltar. Então ele fala de muitas maneiras, todas as coisas que hão de acontecer, a manifestação do anticristo, a grande tribulação. E ele fala, nós cremos em 2 momentos que antecederá a sua volta. O primeiro é quando ele fala do arrebatamento. 2 estão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Então Jesus, depois que narra os fatos que aconteceriam antes da volta dele, ele fala que haverá um momento que entre os filhos amados de Deus, um será tomado e deixado o outro. Uma será tomada e deixada a outra. Ele está falando daquilo que nós cremos que é o arrebatamento. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer, como Jesus diz, uma hora que ninguém espera. Mas nós cremos que o arrebatamento também vai acontecer no final da grande tribulação, quando toda a igreja vai subir para encontrar com o Senhor nos ares. Então são eventos que estão diante de nós. Jesus fala a respeito de Israel e fala a respeito da igreja. A respeito de Israel, está tudo preparado para a grande tribulação. Aqueles que não creem no Senhor vão passar pela grande tribulação. Mas para a igreja, há a promessa de que aqueles filhos maduros, aqueles crentes que estão vigilantes, aqueles crentes que estão apercebidos, aqueles que estão sendo sal, que estão sendo luz, nesse tempo que nós estamos vivendo, eles serão tirados aqui da terra antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo. Jesus fala claramente a respeito disso, e nós depois falamos na sequência ali, no final do capítulo 24 e o início do capítulo 25,
a maneira que Jesus nos ensina, como nós devemos nos comportar nesse tempo que nós estamos vivendo. Jesus conta 3 parábolas. Ele conta a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das virgens e depois a parábola dos talentos. Então primeiro ele faz uma narração clara de todos os fatos e eventos que vão acontecer, nos exortando a estarmos vigilantes. Acautelai-vos para que nunca vos suceda de que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não pegue você como um laço, que você não passe pela grande tribulação. E aí depois ele vem e conta 3 parábolas. Eu creio que nas parábolas ele está nos ensinando como nós devemos viver nesse tempo, para que nós sejamos encontrados como vencedores, que nós possamos ser arrebatados. Jesus está falando claramente, parte da igreja vai subir antes da grande tribulação, que nós sejamos esses, amém? Então Jesus conta a primeira parábola do servo bom e do servo mau, onde a ênfase da parábola é cuidar dos conservos, o servo cuidar dos conservos, dando alimento no tempo certo. Ele está falando que nós devemos cuidar uns dos outros, dando alimento, palavra de Deus, unção do Espírito, para que nós possamos permanecer. Ele fala do servo bom que fez isso, e esse servo vai entrar lá no reino milenar, para reinar com Cristo. Mas ele fala de um servo mau. O servo mau estava ali, era um servo, era um filho de Deus também, mas fala, meu Senhor demora. E aí ele passa a espancar os conservos e a embriagar com os ébrios, com as pessoas do mundo. Esse servo foi considerado o servo mau e negligente. Depois a parábola das virgens, a ênfase é ser cheio do Espírito Santo. Ali o Senhor conta que tinha 5 virgens nécias, tolas e 5 prudentes. E essas virgens apontam para todos os irmãos que morreram antes da volta do Senhor, antes do arrebatamento. Então quando nós morremos numa condição, cheios do Espírito Santo, cheios do azeite, ou apenas com a nossa salvação, com a lâmpada e o azeite dentro de nós. E aí Jesus fala que aquelas virgens prudentes, que morreram antes do arrebatamento, que tinha azeite sobrando na vasilha, no final da grande tribulação, elas subirão e vão entrar nas bodas do Cordeiro. Mas as virgens nécias, que eram filhas, tinha a lâmpada, tinha o Espírito Santo, mas não tinha azeite sobrando. Quando ela chegar na porta lá, o Senhor vai falar para ela, não conheço vocês, não reconheço vocês. São aqueles irmãos que não estão fazendo diferença, não está sendo sal, não está sendo luz, são filhos amados, já recebeu graça para reinar em vida, abundância da graça e o dom da justiça, mas estão paralisados. E hoje eu quero compartilhar a respeito da terceira parábola, que é a parábola dos talentos. Nessa parábola também, que está ali no início do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Senhor fala mais uma vez a respeito da maneira que nós devemos comportar, da maneira que nós devemos agir, da maneira que nós devemos estar preparados, vigilantes para a volta dele. Então nessa parábola o Senhor fala que concedeu dons, talentos para as pessoas. Eu queria ler com você, está no Evangelho de Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Coloca por favor na Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, verso 14, está escrito, Jesus falando, pois será como um homem, ele está falando do reino dos céus, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, mais de 2000 anos, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? O Senhor faz uma pergunta para ele: você sabia disso? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor conta uma parábola, mostrando para nós a maneira que nós devemos nos comportar nessa dispensação. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, e ele começa falando que havia um homem que chamou os seus servos. Esses servos que ele está chamando aqui, não pode ser judeu e nem pode ser ímpios, incrédulos. Servos são aqueles que foram comprados por preço. Servos são aqueles que são propriedade exclusiva dele. E Pedro fala a respeito de nós, fala a respeito da igreja, que nós somos propriedade exclusivas do Senhor. E nós precisamos entender essa verdade, que para com Deus e Pai nós somos filhos amados, amém? Mas para com o Senhor Jesus nós somos servos, porque o Senhor Jesus ainda está manifestando uma obra que foi consumada lá na cruz. O reino de Deus está estabelecido, o Senhor é soberano, mas o reino dos céus é a manifestação da obra da cruz na terra hoje. Nesse final de semana, nesse encontro, a obra que foi consumada há 2000 anos foi revelada a um grupo de pessoas que não conhecia, que não tinha experimentado. Então a obra foi consumada lá na cruz, há 2000 anos atrás. Jesus falou: está consumado, mas o Senhor ainda está agora fazendo com que as pessoas possam receber, reconhecer. E nós vemos Paulo falando isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8. O apóstolo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui Paulo está falando da maneira que nós nos tornamos filhos de Deus, a maneira que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, pela graça mediante a fé. Mas ele continua falando: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos salvos pela graça, não fizemos nada para merecer. Ministramos o amor de Deus ontem. Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz quando éramos pecadores, inimigos de Deus. Deus revelou o amor dele a nós, e quando nós cremos, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas há um propósito nessa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, para as boas obras. Então, pela fé nós nos tornamos filhos de Deus, mas por essas obras nós somos servos. Pela graça fomos feitos filhos, mas sobre nós pesa uma responsabilidade de sermos servos. Tudo que Deus está fazendo na terra, tudo que o diabo está fazendo na terra, eles fazem através dos homens, porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Diz o Salmo 100: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Nem Deus nem o diabo pode realizar a obra aqui, a não ser através daqueles que receberam autoridade nessa terra. Então Jesus consumou a obra, estabeleceu a sua igreja, comprou e pagou com seu sangue os seus servos, e agora ele espera que os seus servos possam servir. Foi assim na parábola do servo bom, que deveria dar sustento aos conservos no tempo certo. É assim na parábola das virgens, quando são cheias do Espírito Santo, sendo luz, sendo sal. Nós só resplandecemos a glória do Senhor quando estamos cheios. Mas aqui o Senhor está falando também que os servos têm agora um comissionamento de servir no tempo que ele se ausentou. Então o nosso relacionamento com Deus e Pai nos trouxe salvação.
Mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, há a promessa de recompensa, galardão. Ninguém vai receber recompensa porque nasceu de novo pela graça, mas há uma recompensa prometida para aqueles que vão fazer essas obras que foram preparadas de antemão. Nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos filhos, recebemos adoção de filhos, e em amor Ele nos predestinou para isso. Mas aqui está falando também que Ele preparou essas obras também de antemão. Antes da fundação do mundo, Ele já havia preparado umas obras para que nós pudéssemos andar nelas, para que outras pessoas pudessem experimentar aquilo que nós já experimentamos, para que outras pessoas possam conhecer aquilo que nós já conhecemos. Então há uma recompensa a respeito daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Jesus fala sobre um homem que se ausentou do país. Esse homem é o próprio Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio aqui na terra, estabeleceu o seu reino, preparou a igreja, e depois ele subiu aos céus, foi assunto aos céus. Ele é o homem que veio, e ele se ausentou por um tempo e vai voltar. Está profetizado desde o dia do momento que ele subiu aos céus. 2 anjos falaram para os discípulos ali: porque vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu agora vai voltar da mesma maneira que ele subiu. Então está profetizado que ele vai voltar, e quando ele voltar, aí ele vai prestar conta com os seus servos. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É a volta dele. O Messias já veio, já pagou o preço da dívida, consumou a obra e subiu. E agora Paulo está falando para a igreja: nós estamos aguardando a volta dele. E Jesus mesmo fala que quando ele voltar, ele vai trazer o galardão, a recompensa, que vai entregar para cada um conforme as obras que cada um realizou. Esse ausentar-se aqui do país aconteceu quando Jesus subiu. 1 Pedro capítulo 3, verso 22, está escrito: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E Jesus chamou os seus servos. Esses servos são aqueles que foram comprados por preço de sangue. O Senhor nos comprou, nos libertou da maldição, nos libertou da condenação, para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não está obrigando ninguém a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada, mas há um convite para aqueles que compreenderam a graça que foi concedida, para fazer com que essa graça não se torne vã na nossa vida. Então esses servos não são os incrédulos, como alguns pensam, nem são os judeus. E a Bíblia diz aqui no verso 14, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O Senhor Jesus veio aqui, estabeleceu o seu reino, e quando ele subiu aos céus, ele confiou os seus bens, a sua propriedade, a sua riqueza, o seu reino. O que Jesus confiou aqui aos servos foi o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus que Jesus estabeleceu, do qual nós fazemos parte, foi confiado. Jesus é o rei dos reis. Quando o rei subiu, ele confiou aos seus reis para reinarem em vida enquanto ele estava ausente. Nós vemos lá Paulo falando também que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Todos aqueles que nasceram de novo, você nasceu de novo porque você recebeu a abundância da graça e dom da justiça. Então você está preparado para reinar. Pedro fala que nós fazemos parte de uma nação de reis e sacerdotes. Reinar sobre o império das trevas, comandar contra o império das trevas, resistir ao diabo, impedir que esse mundo não apodreça de vez. Esse mundo nós sabemos que jaz no maligno, mas ele ainda não acabou de apodrecer, porque existe uma parte da igreja que está resistindo ao diabo, está quebrando o poder do diabo, está orando para que as pessoas possam enxergar a glória do evangelho. Uma parte da igreja está resistindo, e Paulo fala que o anticristo só vai se manifestar quando for retirado aqueles que o detêm. O próprio anticristo, a grande tribulação, só vai acontecer depois que essa parte da igreja for arrebatada, porque tem crentes resistindo, por mais que falam mal da igreja. As redes sociais estão cheias de gente falando mal da igreja,
Mas assim como Deus falou para Elias, ele tem os seus 7.000 espalhados por todo o mundo, que está resistindo, que está sendo igreja, que está sendo sal, que está sendo luz, estão multiplicando os talentos. Então o Senhor confiou o seu reino a esses servos, e para que eles pudessem trabalhar na edificação desse reino, concedeu a cada um deles talentos para que eles pudessem agora multiplicar, trabalhando na edificação do reino. E a quantidade de talentos que ele distribuiu a cada um foi segundo a sua própria capacidade, segundo a capacidade que cada um tinha agora para administrar os talentos do Senhor. O critério para a distribuição dos talentos era a condição que cada um tinha. E aí a pergunta é: o que é um talento? Nós vemos naquela parábola lá, daquele que não perdoou, que recebeu o perdão lá de 10 talentos, e não perdoou, 100 denários, ali nós vemos que talento é uma medida de dinheiro, que corresponde a 10 toneladas de ouros. 10 toneladas de ouro é o valor de um talento. Um talento corresponde a 10 toneladas de ouro. Uma grama de ouro está aí 200, 300 reais. Faz o cálculo aí, quanto custa, qual o valor de 10 toneladas de ouro. Isso é o valor de um talento. E nós vemos aqui que ele distribuiu a um 5, a outro 2 e a outro 1. Parece que aquele que recebeu 1 recebeu muito pouco, mas ainda assim ele recebeu um talento, ele recebeu o correspondente a 10 toneladas de ouro, se a gente fizer um paralelo das parábolas. Então é muito. E aí, para que a gente possa entender no contexto dessa parábola o que é o talento que ele está falando que foi distribuído, nós podemos ver algumas características que a própria parábola apresenta a respeito do talento. A primeira coisa é que esse talento é algo que só o crente tem, só o crente recebeu, só o servo, só aquele que foi comprado por preço recebeu. Os talentos também são vários, não é apenas um, e foram distribuídos também de maneiras diferentes, segundo a capacidade de cada um. O talento é algo que pode ser aumentado, multiplicado. O talento também pode ser tomado de volta. Aquilo que o Senhor confiou ao seu servo pode ser tomado de volta. Mas a característica principal que temos aqui é que os talentos foram distribuídos quando o Senhor subiu aos céus. Não existia talentos antes dele subir aos céus. Então, baseado nessas características aqui, nós vemos que talento que foi distribuído não está relacionado à riqueza, patrimônio natural, conhecimento natural, dinheiro, bens materiais, ou o próprio dom natural que cada um tem. Não são os talentos naturais que nós temos. Cada um de nós temos talentos. Vemos os irmãos tocando aqui, eles têm um talento para música, para instrumento. Mas esses talentos que foram distribuídos não são esses talentos. É algo sobrenatural. E quando nós analisamos na palavra de Deus, só existe uma coisa que preenche essas características que nós vimos aqui, que são os dons do Espírito, os dons espirituais. Nós vemos Paulo falando no começo da carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 11, ele diz para os romanos: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Paulo aqui está falando de algo que ele recebeu e que ele poderia repartir agora com outros. Então nós cremos que os talentos que foram entregues a esses servos, 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro, são os dons espirituais, que é uma ferramenta sobrenatural para a edificação da igreja, para a edificação do reino de Deus. Mas na Bíblia tem 2 palavras no grego que foram traduzidas por dom. A primeira no grego é doreia e a segunda é carisma. Doreia significa presente, é um presente que nós recebemos. Nós vemos isso lá em Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como um presente, é um dom de Deus, não teve custo nenhum para nós. E vemos também em Efésios, que nós lemos agora há pouco, Paulo falando, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dorei, é um dom. Esse dom nós recebemos da parte de Deus, nos foi entregue esse dom, nós podemos multiplicar esse dom. Quando nós recebemos esse dom, nós recebemos junto com ele o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação.
Nós nascemos de novo porque ouvimos a pregação, a fé vem pela pregação, pregação da palavra de Cristo, nós cremos e fomos salvos. Alguém se dispôs a pregar o evangelho e nós cremos e nascemos de novo, multiplicou o dom que foi concedido. Mas depois a outra palavra, que é carisma, são as habilidades espirituais que nos foi concedida, que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, são aqueles dons do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, profecias, dom de cura, dom de fé, dom de milagres. São 9 dons que estão relacionados ali em 1 Coríntios capítulo 12, são os talentos que nos foi concedido, são esses dons, e nós recebemos esses poderes extraordinários que nos capacita a servir a igreja do próprio Senhor. Então tanto Doreia quanto carisma fazem parte desses talentos que nos foi concedidos da parte do Senhor e que nós devemos agora trabalhar para que eles se multipliquem. Nós podemos afirmar ainda que esses talentos são os dons espirituais. Primeiro, porque é algo exclusivo do Senhor, apenas Ele pôde dar, mas ninguém compartilhou o dom. É algo que pode ser distribuído por aquele que recebeu. Se você recebeu um desses dons, você pode compartilhar, multiplicar. Nós vemos também em Atos capítulo 19, verso 6, falando a respeito de Paulo: e impondo-lhes as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo um dia recebeu o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e pela imposição de mãos, ele estava agora levando esse dom para outras pessoas também. Outras pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo, através da vida de Paulo, que tinha recebido esse dom, esse talento. Mas esse talento também é algo que pode ser desenvolvido. E aí nós vemos 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 12, Paulo também falando: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala outra língua deve orar para que possa interpretar. Então nós podemos crescer, podemos progredir nos dons. Aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu 5 talentos, né? Baseado na parábola, ninguém tem mais que 5 talentos, mas teve um que recebeu 2, e teve outro que recebeu 1, mas nós podemos progredir. Eu recebi um talento, eu posso agora me preparar, eu posso me capacitar para receber outros dons, outros talentos, para poder multiplicar, para poder ser um canal mais poderoso na edificação da igreja. Paulo está falando que aqueles irmãos de Corinto poderiam progredir. Se eles tinham ali o dom de variedade de línguas, eles poderiam progredir para ter o dom de interpretação de línguas. Eles estariam agora recebendo outros talentos para poder ser um canal da edificação da igreja. Alguns irmãos acreditam que a capacidade pela qual o Senhor definiu a quantidade de dons que concederia a cada um está relacionado com os dons naturais que nós temos, a capacitação, a preparação. Nós vemos que Paulo fluía praticamente em todos os dons, era alguém que tinha ali os 5 talentos, mas tem outros irmãos na própria Bíblia que já não tinha todos os talentos, apenas profetizavam, ou apenas falavam em outras línguas. Ele exorta a igreja de Corinto que todo mundo falava em línguas estranhas, mas ele chega e fala: se alguém chegar aqui e ver vocês nesse barulho aí que ninguém entende o que ele está falando, vou pensar que vocês são loucos. Vocês têm que progredir para que alguém interprete, que quando alguém interpretar, agora isso vai fazer sentido e as pessoas serão convencidas pelo Evangelho. Mas as pessoas creem realmente que as nossas habilidades naturais, a nossa capacidade natural, o quanto nós nos desenvolvemos, faz com que o Senhor defina a quantidade de dom que nos é concedido, talentos. Quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. Por isso Jesus falou para Pedro: seu ministério vai ser pescador de homens. Baseado naquilo que Pedro fazia, ele saía, lançava as redes e trazia peixe. Agora o seu ministério vai ser lançar rede e pescar homens para o meu reino. Depois nós vemos também que João, quando foi chamado, ele estava consertando redes. Por isso uma das características do ministério de João é trazer a igreja de volta para a posição certa. O evangelho de João foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Foi o último evangelho que foi escrito.
E João escreveu, ele é o único evangelho que é diferente dos outros. Os outros 3 é chamado de sinóticos, porque são semelhantes. Mas o evangelho de João é completamente diferente. João escreveu para trazer a igreja de volta para a verdade. A igreja naquele tempo de João estava crendo que Jesus veio aqui na terra, era o Filho de Deus, mas ele não veio em forma de corpo, era um espírito apenas. E João foi e trouxe a igreja de volta, anunciando no seu evangelho: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não era um espírito, ele esteve aqui entre nós, era uma pessoa, nós podíamos tocar nele. Você vê ele falando isso em João, no evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João estava trazendo de volta a igreja para a verdade do evangelho. O Filho de Deus não foi um espírito que veio aqui como o Espírito Santo, foi uma pessoa que veio. Tinha que ser filho do homem, tinha que ser semelhante ao homem, tinha que pagar a dívida do homem, tinha que ser um parente próximo, o nosso remidor. E também o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, o ofício dele era fazer tendas, construir morada para aquelas pessoas que moravam no deserto. Por isso, no seu ministério, foi ele que lançou o fundamento da edificação da igreja como edifício de Deus. Ele mesmo fala em 1 Coríntios 3,10: segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Foi ele que lançou a base, o alicerce, o fundamento da edificação da igreja. Então as nossas capacidades, nossas habilidades, os dons naturais, nosso desejo, a nossa vontade de ser um canal para a edificação da igreja, vai fazer com que o Senhor defina a quantidade de talentos que Ele vai conceder a cada um. Mas uma verdade é que todos aqueles que nasceram de novo recebeu pelo menos um talento. Na igreja não tem ninguém que não tem nenhum talento. Primeiro você recebeu o dom da salvação, o presente, o Espírito Santo. E depois você recebeu pelo menos um dom: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A maioria dos irmãos não sabe. Às vezes eu pergunto aos irmãos: qual que é o dom que você flui mais? Não sei. Pois então você tem que orar para saber, porque Deus está esperando que você multiplique. Se você nem sabe que tem: não, pastor, eu acho que eu não tenho não. Pois é, mas a mesma Bíblia que fala que Jesus morreu para te salvar, está falando que você tem pelo menos um. Então é bom você abrir o olho. Nós vamos chegar no final da parábola aqui, você vai ver o que vai acontecer com esse cidadão que acha que não tem nenhum talento, que acha que não precisa multiplicar. É o Deus da graça, que concedeu graça e deu para você talentos, e espere que você, como servo, multiplique esse talento, para que outras pessoas possam vir fazer parte da igreja. Não, pastor, meu talento é cantar, eu canto na igreja, eu canto que é uma beleza, amém, aleluia, canta mesmo. Mas esse não é um talento sobrenatural. Paulo não falou desse talento: pastor, eu toco a guitarra que ninguém toca igual. Glória a Deus, isso é um talento natural, mas não vai entrar na conta. No tribunal de Cristo você vai chegar com a sua guitarra caríssima lá e vai dar um solo no tribunal de Cristo. E o anjo vai ficar olhando, né? Porque lá tem anjos que tocam muito mais que você. Você pode ser o melhor do mundo, mas tem anjo que toca muito melhor, que canta muito melhor. A orquestra celestial não se compara, estão ministrando diante do trono lá há milhões de anos. Por melhor que você seja, não compara. Então é melhor você deixar esse dom natural aqui e buscar o dom que o Senhor te concedeu. Aí a parábola fala como os servos lidaram com o talento, né? Aqui fala que o que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles saíram imediatamente a negociar. Agora, essa negociação não é algo que ia acontecer, a multiplicação, pela força de cada um deles. A disposição, o encargo de fazer multiplicar na presença de Deus. Nós vemos que Pedro foi chamado para ser pescador de homem, mas Pedro conseguiria salvar alguém? Não, ele ia pregar o evangelho do Senhor, e o Espírito Santo ia convencer, e a pessoa ia nascer de novo. Não era Pedro que salvava as pessoas, não era Pedro que pescava. Pedro era apenas o canal, o pescador que ia trazer aquele que Deus ia colocar na mão dele. Então há um trabalho a ser realizado, há um esforço, às vezes há frustração. Assim como o pescador às vezes sai para pescar e lança a rede. Nós vemos Pedro 2 vezes
passou a noite toda pescando, não pegou nada, nada. Aí depois Jesus chega e fala: lança a rede aqui, Pedro. Aí você consegue imaginar, o cara era profissional, pescava todo dia, sabia onde é que estava o peixe, passou a noite inteira, não pegou nada, e agora chega ali um rabi, um pastor, e fala: lança aqui. Ele lançava assim naquela incredulidade, e aí vinha uma rede cheia de peixe. A mesma coisa seria no ministério. Às vezes ele ia passar a noite inteira pregando lá, ninguém ia converter, mas quando o Senhor falasse: prega agora aqui nessa cidade, vai para essa cidade, aí ele ia pegar um monte de peixe lá. A multiplicação do talento depende do operar de Deus. Nós vamos ver que depende do ser cheio do Espírito Santo. Então, a negociação desses talentos, que os dois saíram imediatamente, eles saíram na dependência de Deus, não foi no esforço próprio. Mas a ênfase dessa parábola não está no que recebeu 5 ou 2, está no que recebeu apenas um talento. E a tendência de quem tem só um talento é achar que é muito pouco, que não vai fazer diferença. Eu tenho só um, é insignificante. Mas a edificação da igreja, em toda a sua história, ela aconteceu principalmente por causa daqueles que têm um talento. Você tem alguns irmãos que têm realmente 5, 2 talentos, mas a grande maioria é um talento. Então, se você pegar a quantidade de irmãos que tem 5 e que tem 2, e somar a quantidade de talento que eles têm, e a quantidade de irmãos que tem apenas um, é muito maior a quantidade de talento nas mãos daquele que cada um tem um. E se todo que tem um talento fizer como esse servo inútil que a parábola fala aqui, não vai haver edificação da igreja. Então a tendência de que tem apenas um é achar que é insignificante, não faz diferença, fica com vergonha dos outros que têm mais talentos, não conhece o Senhor, como esse cidadão falou aqui. Aqueles 2 que recebeu 5, que recebeu 2 talentos, eles chegaram rapidamente, não conversou nada. Senhor, o Senhor me confiou 5, está aqui mais 5, pronto, acabou a conversa. O outro chegou: o Senhor me confiou 2, está aqui mais 2, acabou a conversa. Mas aquele que recebeu só um: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem perverso, malvado, que quer colher onde não plantou, que quer onde não espalhou, né? Eu fiquei com medinho, e aí eu decidi enterrar, está aqui para o Senhor, estou devolvendo o que o Senhor me confiou. Conversa demais. Qualquer um que conversa demais, tenha cuidado com ele. Pastor, vamos organizar o encontro. Tá bom, pastor, já fiz a inscrição, está aqui, pau. Não, pastor, nós estamos orando lá, porque nós estamos entendendo aquela dificuldade, os irmãos não estão querendo vir. Conversou demais é porque tem alguma coisa errada. Esse cidadão aqui chegou para Jesus e conversou demais. Já podia chegar chorando: me perdoa, eu fiquei com medo, enterrei aqui, me perdoa. Talvez ele não receberia uma repreensão tão grande como essa, tão dura como essa, porque ele não conhecia o Senhor. Ele enterrou o talento na terra. Essa terra aqui aponta para o mundo. Ele recebeu um talento, enterrou ele e foi para o mundo. Esqueceu da edificação da igreja. Esconder o talento significa misturar-se com as coisas do mundo. Na primeira parábola, o Senhor fala do servo mau, que ele passou a espancar os conservos e a se embriagar com os ébrios do mundo. É uma característica do servo mau e negligente, é misturar com as coisas do mundo, é querer trazer as coisas do mundo para a igreja, querer levar as coisas da igreja para o mundo. A ênfase dessa parábola aqui, que está sobre o que tem apenas um talento, não é sobre a quantidade de talentos, porque foi distribuído conforme a capacidade de cada um. O que multiplicou 5 tinha capacidade para multiplicar 5, o que multiplicou 2 tinha capacidade para multiplicar 2, e o que tinha 1 tinha capacidade de multiplicar 1 da mesma maneira que os outros. A ênfase da palavra não é a quantidade de talento, mas é a fidelidade para com a graça que foi concedida. Nós vemos o apóstolo Paulo falando que a graça que foi concedida a ele não se tornou vã na vida dele, porque ele trabalhou muito mais do que os outros. Aquela história que tem gente que acha que porque está na graça não precisa fazer mais nada, mas o apóstolo da graça fala que trabalhou muito mais do que todos os outros, por causa da graça que recebeu. E ele até diz: não eu trabalhei, mas a graça que estava em mim. Então nós vemos que na parábola das virgens fala sobre o ser cheio do Espírito Santo, mas na parábola dos talentos, a multiplicação desses talentos é o fruto de você andar cheio do Espírito Santo. O Senhor não falou para eles que era para multiplicar. O Senhor chamou os servos,
confiou para eles o seu reino e deu talentos para eles. Aqueles dois estavam cheios do Espírito Santo e perceberam o coração do Senhor. Ele nos deu isso aqui, certamente para a gente fazer alguma coisa com isso. Eu recebi um dom de cura, certamente para mim ser usado por Deus para curar as pessoas que estão doentes. Mas esse que recebeu um aqui, imagina que esse cidadão recebeu o dom de cura. Só um dom de cura não vai fazer diferença não, deixa esse doente para lá. As pessoas vão deixar de ser curadas porque ele foi inútil, negligente. O Senhor não mandou que eles multiplicassem. E aí o julgamento dos servos. O Senhor vai voltar e vai ajustar a conta com todos os servos, com todos os filhos amados. Nós temos falado que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo fala isso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse corpo aqui é a igreja, é o corpo de Cristo. Então todos nós ainda passaremos por um julgamento, por um tribunal, onde vai ser avaliado o que nós fizemos com a graça que nos foi concedida. A graça foi concedida a nós, e essa graça é que vai ser a ênfase do julgamento. Em Romanos 14, 12, Paulo diz: assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não está falando de pecado, não está falando de condenação, está falando de recompensa ou disciplina, que o pai que ama disciplina o filho, o pai disciplina o filho que ama. Nós não seremos julgados apenas por aquilo que fazemos, nós seremos julgados também por aquilo que nós deixamos de fazer. O problema desse servo aqui que escondeu o talento não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. A recompensa não é pelo trabalho, mas é pela fidelidade que vai produzir um fruto. Tudo que nós recebemos do Senhor, seja 5, seja 2, seja 1, é interessante que o Senhor considera como pouco. O que multiplicou 5 talentos, que para nós é muita coisa, o Senhor falou: foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. O que recebeu 2, ele falou a mesma coisa: foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Então tudo que nós recebemos da parte de Deus hoje é apenas uma maneira de nós sermos treinados, capacitados, para depois sermos colocados no que é muito, que vai ser no reino milenar, que vai ser quando Jesus estará reinando aqui na terra por 1000 anos. Então tudo que nós recebemos hoje, toda graça, todo talento, todo dom, que quando nós estamos multiplicando, nós estamos exercitando, estamos sendo treinados, capacitados para reinar com Cristo durante os 1000 anos. Por isso tudo aquilo que nós recebemos hoje, para Deus é pouco, porque Ele tem algo muito maior. Nessa parábola que é paralela lá em Lucas, fala que aquele que recebeu 5 vai reinar sobre 5 cidades. O que recebeu 2 e multiplicou vai reinar sobre 2 cidades. Então hoje ele recebeu 5 talentos e ele multiplicou outros 5. Agora ele vai receber 5 cidades para reinar com Cristo durante o milênio. É assim que será a recompensa. Segundo a nossa fidelidade aqui, nós receberemos algo muito maior no reino milenar. A única coisa que o Senhor espera é que nós sejamos fiel no pouco que Ele tem nos concedido. E se formos fiel no pouco, nós seremos colocados sobre o muito, nesse tempo que o Senhor estará reinando aqui na terra. Agora o julgamento do terceiro servo. Primeiro nós precisamos avaliar quem era esse servo, porque muitos irmãos têm uma interpretação errada a respeito desse servo. Eles consideram que ele não era crente, ou então que ele era um crente falso, por isso ele foi repreendido. Mas nós cremos que ele era crente sim. Tem alguns motivos pelo qual nós cremos nisso. Primeiro, ele era servo, e só é servo quem foi comprado por preço. Assim como os outros foram comprados por preço, era servo, ele também era servo. Se ele não fosse crente, se ele não fosse um servo, ou se fosse um crente falso, como alguns irmãos dizem, então significa que o Senhor estava dando talentos, confiando os seus bens, confiando o seu reino para o incrédulo. Não faz sentido isso. O Senhor vem aqui, paga o preço na cruz, morre, ressuscita, e agora Ele vai confiar o reino que Ele estabeleceu por um preço tão alto que foi pago para incrédulo. Não faz sentido isso. O Senhor nunca daria os seus bens a talento, ou talentos para pessoas incrédulas. Esse servo não era um servo falso, ele apenas era infiel. Ele era servo, porém infiel. E outra coisa, que ele não foi julgado por fé. Ele cria no Senhor, ele recebeu o talento,
Ele sabia que o Senhor ia voltar, por isso ele ficou com medo e enterrou. É a mesma coisa do servo mau da primeira parábola. Ele sabia que o Senhor ia voltar, só achou que ia demorar muito, mas aí o Senhor voltou no tempo que ele não esperava, em hora que ele não estava preparado, e aí ele sofreu as consequências. A mesma coisa é esse servo aqui. E outra coisa é que ele foi julgado junto com os outros dois. Nós sabemos que Deus não vai julgar crente com incrédulo junto. Deus não ajunta a plateia no tribunal. Sabemos que na Bíblia haverá 3 tribunais: o tribunal de Cristo, que é para os filhos, para os crentes, para os servos; o tribunal das nações, que eu quero compartilhar talvez no próximo domingo, que está em Mateus 25, e depois o grande trono branco, que é o tribunal onde serão julgados os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo. Então Deus não mistura, e esse servo foi julgado juntamente com os outros no tribunal de Cristo. Agora, a parte mais chocante dessa parábola é a punição que ele sofreu, que muitos acham que foi lançado no inferno, perdeu a salvação. No verso 30 o Senhor diz: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Eu acho que todos nós, quando lemos isso aqui a primeira vez, pensa logo no inferno, né? O inferno que é trevas, mas é interessante que no inferno tem fogo, sim ou não? É o fogo da glória de Deus que está queimando lá no inferno. O inferno não é o castelo, não é o QG do diabo. O inferno é a prisão onde o diabo está preso, e todos aqueles que estão condenados também estão lá. Então, onde tem fogo não tem trevas, tem luz. O ser lançado aqui nas trevas significa ser lançado para fora da presença de Deus. Nós vemos João falando em 1 João 1,5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse servo saiu da luz e foi lançado em trevas, ele foi tirado da presença daquele que é luz. O juízo que veio sobre ele, a punição que veio sobre ele, foi ser tirado da presença. E quando que isso vai acontecer? No reino milenar. Os dois que foram fiéis, que multiplicaram, vai reinar com Cristo, vão estar na presença do Cristo, reinando durante 1000 anos. Mas esse servo inútil foi tirado da presença, por isso diz que ele foi lançado nas trevas exteriores. A Bíblia nunca fala que o inferno, nunca chama o inferno de trevas. Esse servo foi lançado fora da presença, e agora há choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes, nós já falamos da outra parábola, é de arrependimento. Eu tinha tudo para fazer, por que eu não fiz? Eu perdi uma oportunidade de ouro, de talento. Eu só tinha que multiplicar o talento, eu só tinha que orar, eu só tinha que ler a Bíblia, eu só tinha que evangelizar, eu só tinha que liderar uma célula, eu só tinha que participar do encontro, eu só tinha que estar envolvido na vida da igreja. Por que eu não fiz? Choro e ranger de dente, de arrependimento. Que nós sejamos livrados disso. Todos nós temos experiência de ter arrependido de alguma coisa, né? No seu novo nascimento, no dia que você viu o tão pecador que você era, você já teve essa sensação do choro e ranger de dente. Mas glória a Deus que a graça te alcançou, você foi salvo e entrou na presença daquele que é luz. Mas no tribunal de Cristo vai haver uma separação daqueles que foram servos fiéis e daqueles que foram infiéis. Não vai para o inferno, não vai para a condenação, apenas vai ser tirado da presença. O contexto dessa parábola, das outras parábolas, o contexto de Mateus 24 e 25, o contexto do Evangelho de Mateus não é salvação, mas é reino dos céus, é recompensa, galardão. Você vai ver o Evangelho de João, o contexto dele é salvação mesmo, da condenação eterna. Mas o contexto do Evangelho de Mateus é apenas a recompensa para aqueles que são fiéis, que servem ao Senhor. E o contexto aqui fala da volta do Senhor e do arrebatamento, do tribunal de Cristo. Então nós vimos nesses 2 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, que Jesus contou essas 3 parábolas, para nos mostrar como nós podemos estar vigilantes, apercebidos, acautelados, para que não sejamos pegos de surpresa daquele dia que um vai ser tomado e deixado o outro. Aqueles que estão vigilantes, apercebidos, que estão fazendo o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou aqui. Ele está nos ensinando nessas 3 parábolas claramente o que vocês devem fazer nesse tempo que vocês estão vivendo. Você foi salvo pela graça, mediante a fé, e agora você recebeu dons, talentos,
para um propósito, para um fim proveitoso. Paulo fala, 1 Coríntios 12, que os talentos foram distribuídos para um fim proveitoso. Você vai ser um canal para abençoar a igreja, para abençoar outras pessoas. Nessas parábolas, na primeira, que é do servo, a ênfase é servir ao Senhor, servindo aos irmãos. À medida que você está servindo aos irmãos, dando alimento, compartilhando a palavra, compartilhando o poder do Espírito Santo, liberando palavras, você está servindo os irmãos. A segunda é ser cheio do Espírito Santo, que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Os irmãos que estiveram no encontro esse final de semana, você foi cheio, talvez pela primeira vez, do Espírito Santo, passou a falar em outras línguas, primeira vez que você fez isso, glória a Deus, foi um momento de êxtase maravilhoso. Mas a partir de agora Paulo fala que você deve se encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hino, entoando e cantando de louvor ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Então, a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo pela primeira vez, nós devemos continuar sendo cheios, manter as vasilhas sempre cheias. A unção de hoje não serve para amanhã, eu preciso ser cheio todo dia. O pão nosso de cada dia me dá hoje, a unção de cada dia me dá hoje, o azeite de cada dia me dá hoje. Eu devo buscar ser cheio do Espírito Santo todo dia, porque eu não sei o dia nem a hora. Jesus pode voltar hoje, mas eu posso morrer hoje. E a Virgem fala daqueles que morreram antes da volta de Jesus. Eu posso morrer cheio do Espírito Santo ou vazio. A terceira parábola que nós compartilhamos hoje fala dessa multiplicação dos dons que nós recebemos pela graça. Tudo que temos que fazer para sermos encontrados vencedores é fazer com que a graça que nos foi concedida não se torne vã na nossa vida. Se você sabe o talento que você recebeu, você apenas tem que atuar, ter uma atitude. Talvez aqui no culto você tenha percepções, às vezes, que tem alguém aqui passando por uma angústia muito grande. É uma palavra de conhecimento. Talvez na reunião da célula você tenha lá uma percepção que alguém ali naquele dia passou por uma decepção muito grande, está muito triste. Nós devemos falar. Quando você fala aquela percepção que você tem, que é um dos dons do Espírito Santo, você está multiplicando o seu talento. Paulo resume tudo isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, nós sabemos que Deus mostrou para ele. Ele fala, combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, a coroa da justiça. A recompensa já estava proposta para ele. Mas ele fala que essa mesma recompensa está também disponível para todos quantos amam a volta do Senhor. Aqueles que amam a volta do Senhor, está fazendo aquilo que é a vontade dele, está cuidando um dos outros, anda cheio do Espírito Santo, está multiplicando os talentos, ansiando pela volta do Senhor. Tudo que nós temos que fazer é apenas ser um canal de Deus, da edificação da igreja. Você não tem que ser pastor se você não tem chamado de pastor, você não tem que viver tempo integral, você tem que apenas, onde você está, ser um canal da multiplicação dos talentos que Deus te deu. É onde você está que Ele vai te usar. Talvez os seus colegas de trabalho são todos ímpios, mas Ele pode te dar uma palavra a respeito de alguém que está ali aflito, oprimido, cansado, sobrecarregado, e você tem aquela percepção no seu espírito, você não está vendo nada, mas você tem aquela percepção, e quando você fala com aquela pessoa, ela vai ser quebrantada, e você vai poder falar do amor de Deus, porque foi Jesus que disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se você tem uma percepção no espírito que tem alguém cansado e sobrecarregado, você pode falar para ele: tem alguém que está chamando você, que ele vai trocar o jugo dele com o seu. Você vai ser canal de salvação, de edificação da igreja, multiplicar o talento. Falei semana passada que nós começamos um trabalho de plantação de igreja na cidade de Manacapuru. Participamos de uma reunião de célula lá. E nós sabemos que tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Tudo que Ele faz pela revelação da palavra e pelo operar sobrenatural do Espírito Santo. E lá no momento da reunião de célula, o irmão me deu a oportunidade de compartilhar uma palavra. E eu estava falando a respeito de perdão, que nós devemos perdoar, para que Satanás não alcance vantagem. Falei a respeito de perdão. Na palavra de Deus, tinha uma irmã lá que falou: pastor, o que o senhor falou aí serviu para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. E o problema dela era o marido. Normalmente o problema é o marido. Se você é casado, você sabe muito bem que você é a confusão na cabeça da sua esposa.
E ela lá, igual a sua esposa, a mesma coisa. Ela tinha um problema de perdoar o marido. E na hora a pastora orou com ela, perdoou, resolveu a vida dela. A palavra que foi compartilhada produziu um quebrantamento do coração, resolveu. Aí vamos cantar para encerrar a reunião de célula. E na hora que nós estávamos louvando o Senhor, eu tive uma percepção no meu coração, que tinha uma outra pessoa ali, que estava guardando uma mágoa no coração, há muito tempo, décadas. E uma senhora que estava lá levantou a mão: pastor, sou eu. Ela estava com uma mágoa no coração, mais de 40 anos que ela estava carregando aquela angústia no coração. O Espírito Santo operou de maneira sobrenatural, a pastora orou com ela também, resolveu. Naquele dia nós tivemos a oportunidade de multiplicar talentos, e eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque todos nós temos essa oportunidade. Isso não é para pastor, porque os dons foram concedidos a cada um indiscriminadamente, os talentos foram concedidos a todos. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora, e nós orarmos, para que o Senhor encontre em nós esse coração desejoso, de ser um canal da edificação da igreja. Na nossa visão, a declaração da nossa visão, que nós temos um encargo, é de edificar uma igreja de vencedores. Vencedores serão aqueles que serão arrebatados. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Por isso nós ministramos a respeito disso. Se eu ficar falando para você do seu pecado, do seu pecado, do seu pecado, você não vai sair da condição de pecado, você não vai ser encontrado vencedor. Pecado foi resolvido na cruz. Em nenhum momento no Evangelho de Mateus, Jesus fala a respeito de pecado para condenação. Nenhum momento. O que ele fala é nos ensinando a sermos esses servos fiéis, prudentes, cheios do Espírito Santo, que contribui para que os irmãos estejam alimentados todos os dias, que contribui multiplicando os talentos na edificação da igreja, que é canal de salvação, que é luz, que é sal nesse mundo, que tudo isso que nós fazemos porque nós recebemos graça e ainda vamos receber recompensa. Eu queria que você orasse nessa hora ao Senhor, orasse para que o Senhor revelasse para você o talento que foi concedido a você. Lembra que talento corresponde a 10 toneladas de ouro. Você recebeu algo de muito valor, mesmo que apenas um talento, algo que corresponde a 10 toneladas de ouro, não dá para enterrar na terra. Se você recebe uma quantia dessa natural, você não vai enterrar na terra, você vai fazer com que isso multiplique, sim ou não? Mesma coisa, o Senhor está falando que foi isso que Ele te deu pela graça, e Ele espera que você negocie para multiplicar isso, amém? Feche os olhos e ore ao Senhor para que Ele traga revelação na sua vida a respeito desses talentos, para que você seja um canal da multiplicação, e naquele dia você possa ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra que é viva, que é poderosa, que traz luz, revelação e sabedoria. E nós oramos hoje, ó Deus, para que nós como igreja possamos crescer nessa revelação de que o Senhor nos concedeu talentos, e o Senhor espera que como servos fiéis possamos multiplicar esses talentos. Nós cremos, ó Deus, que esses talentos correspondem aos dons espirituais que nos foi concedido pela graça, que recebemos por herança. E assim como Jesus esteve andando aqui na terra, multiplicando esses talentos, operando milagres, sinais e maravilhas, o Senhor também nos concedeu essa graça e espera que nós multipliquemos esses talentos. Nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor opere poderosamente na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos. Ó Deus, que o Senhor constranja o coração deles, onde eles estiverem. Eu oro para que essa semana eles tenham uma experiência sobrenatural do ambiente de trabalho, da sua família, onde eles estarão falando da parte do Senhor, se multiplicando os talentos que foram concedidos. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos cantar um cântico profetizando que Ele vem, Ele vem, Ele vem.